meu nome é Carlos Bezerra Júnior, eu sou médico, eu também sou da equipe pastoral da Comunidade da Graça e eu sou deputado estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fui 3 vezes vereador aqui na capital, estou no meu 2º mandato como deputado estadual. E eu acabei descobrindo a minha vocação política servindo as pessoas, servindo na minha comunidade. Eu me lembro que era um garoto, um jovem cheio de sonhos, que chegou à faculdade de medicina. E aí eu comecei a abrir as escrituras e comecei a receber insights espirituais dentro da minha comunidade que me impulsionavam para uma vida cristã e para uma manifestação, para uma expressão de vida cristã que ia para além daquele limite do templo, do clero e do espaço religioso. Até porque a gente tem que ter muito claro, quando a gente fala de expressão cristã como serviço ou como ministério, que não tem espaço para todo mundo ser pastor, não tem espaço para todo mundo no Ministério de Música, mas a igreja tem múltiplas expressões ministeriais e que devem se colocar também na sociedade. E aí eu comecei a pensar, comecei a ser desafiado a utilizar, naquele momento em que eu estava na universidade, a utilizar a minha vocação em favor do reino, como médico. A gente montou um primeiro grupo de voluntários, nós éramos 5, 6 jovens, e nós começamos a pensar como é que a gente podia servir a nossa comunidade. Porque havia um incômodo conosco, porque a gente ia aos domingos à igreja, louvava a Deus, recebia uma palavra, saía super inspirado, se sentia feliz, mas aí a gente olhava para o outro lado da rua ou para as comunidades próximas da nossa própria igreja, da nossa própria comunidade, e a gente via o abismo social que separava as pessoas. A gente via a pobreza ali presente, uma manifestação clara de injustiça, uma manifestação clara da ausência do reino, porque quando o reino chega, o reino traz vida abundante para tudo. E aí nós fomos olhando isso, falando como é que a gente pode interferir, o que a gente pode fazer, mobilizamos um primeiro grupo de voluntários, enfim, eu não vou ficar esticando essa história, sei lá, 25 anos depois, é uma fundação, se chama Fundação Comunidade da Graça, faz mais de 700 mil atendimentos por ano em São Paulo, tem uma clínica, uma escola, 2 restaurantes populares, aqueles de R$1 o prato, projetos com idosos, crianças, mais de 1.500 crianças em creches, enfim. Isso tudo é a manifestação concreta da presença do reino entre nós. E no meio desse processo acabou surgindo a política, que era uma oportunidade clara de serviço. De repente a gente começou como grupo a se organizar e pensar como é que a gente pode servir melhor a comunidade, como é que a gente pode transformar realidades. Por exemplo, logo que eu me elegi vereador pela primeira vez, eu apresentei uma proposta que acabou se transformando num programa chamado Mãe Paulistana, que acabou sendo reconhecido nacionalmente, que era a garantia de transporte para toda mulher que se matriculasse no pré-natal da prefeitura, no posto de saúde. No momento em que ela se matriculasse, ela tinha a garantia do transporte, ela recebia um cartão eletrônico, ela recebia os medicamentos todos do pré-natal, tinha a garantia do leito hospitalar na hora do parto e até o primeiro enxovalzinho na hora que ela saía do hospital. Essa medida foi responsável, uma medida simples, mas de garantia de direito e de promoção da justiça, foi responsável pela queda da mortalidade infantil e da mortalidade materna de uma forma surpreendente na cidade. Então, isso é a expressão do reino, assim eu descobri minha vocação e assim eu sigo trabalhando com compromisso, com a garantia do direito e a promoção da justiça. Eu percebo claramente que a minha geração de cristãos na política tem um desafio. A gente tinha um modelo consagrado até então, que é um modelo que eu chamo que é um modelo de despachante eclesiástico de luxo, ou de despachante de igreja. Que é aquele cara que se elege falando para a igreja, mobilizando os irmãos, o seguinte: olha, eu vou lá para defender a nossa denominação. Ou eu vou lá para ver se eu arrumo o ônibus no final de semana para levar a galera para o encontrão. Ou eu vou lá para resolver os problemas da nossa igreja. Isso não tem nada de cristão. Aliás, esse modelo já provou, ele é um pobre arremedo desse modelão brasileiro da política que está falido, desse modelo jurássico que está falido. Nós temos que romper com esse modelo, esse é um desafio da nossa geração. E as pessoas falam, mas qual modelo que a gente tem que buscar? O modelo da expressão dos valores do reino de Deus na vida pública. Modelo esse que se expressa pela nossa ética, pela nossa conduta, pela agenda que a gente assume, uma agenda prioritariamente comprometida com aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade, com aquilo que a Bíblia chama de quarteto da vulnerabilidade: o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, o refugiado.
É incrível que a gente olha para a Bíblia e compara a pauta bíblica com a pauta daqueles que se dizem cristãos na vida pública no Brasil e a gente vê uma dissintonia. Porque a Bíblia é um livro que tem mais de 2.000 versículos falando sobre o quarteto da vulnerabilidade, falando sobre o cuidado com o pobre. E a minha pergunta é, por que os cristãos que estão na vida pública, que estão na arena pública, falam tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco e falam tão pouco de coisas que a Bíblia fala tanto? Então, eu penso que a gente está diante de um desafio, que é esse de expressarmos os valores do reino por onde quer que a gente anda, por onde a gente estiver. Eu fico pensando aqui que onde houver uma injustiça, onde houver uma violação de direito, onde houver uma causa humanitária, aí é o lugar dos discípulos de Jesus.